Olá, o meu nome é Simone Paulino e você está no módulo Quem Conta um Conto. Essa é a nossa 12ª aula e eu vou falar com vocês sobre descrição. Geralmente a gente aprende na escola que descrição é você descrever nos mínimos detalhes, né? Descrever tudo o que você está vendo, né? Fazer uma pintura com as palavras. Mas as descrições longas, elas não são tão bem vistas, vamos dizer assim. Às vezes a gente perde muito tempo numa descrição que não vai acrescentar em nada na nossa narrativa. Livros de mistério, realmente, costumam ter descrições mais longas. Mas por que isso acontece? Porque as descrições em livros de mistério, de suspense, são úteis porque elas vão criar, né, através dessas descrições, principalmente descrições de cenário, determinadas pistas, que podem ser pistas verdadeiras ou falsas. Muitos autores de mistério trabalham com pistas falsas, para se ter, né, aquela indagação. O que será que era aquela mancha no tapete, enfim. Então, as descrições mais longas em livros de mistério até são descrições úteis. O caso é, a sua descrição é útil? Ela está fazendo alguma diferença na sua narrativa? Como esse módulo é sobre contos, o que eu posso dizer para vocês é que, às vezes, vocês ficarem descrevendo muito tempo alguma coisa, vocês vão estar perdendo palavras preciosas, tá? Porque o conto, ele é uma narrativa mais concisa. Você tem um determinado número de palavras e cada palavra conta. Então, quando você escreve um conto, por exemplo, para mandar, para ser apreciado para uma antologia, alguma coisa, geralmente no edital vai estar lá a quantidade de palavras ou de caracteres. E vai estar lá 10.000 palavras ou 12.000 palavras. E aí você perdeu 1.500 palavras numa descrição que não vai valer em nada na sua narrativa. Então, na verdade, você acabou dando espaço a algo que era só para enfeitar, tá? Então, tomem cuidado com o tipo de narrativa que vocês vão fazer, né? Para saber o tipo de descrição que vocês vão poder utilizar. No romantismo, por exemplo, nós tínhamos narrativas muito longas. Eu não vou ler, tá? Aqui, mas eu tô com o livro Guarani aqui, né? Que é do José de Alencar. Esse primeiro parágrafo não é descrição, é só cair à noite. Mas o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo são de uma descrição. São 7 parágrafos descrevendo uma pessoa. Você pode perder esse espaço num conto. Eu acho que até numa narrativa atual isso fica meio chato. A gente tem que pensar também na fragmentação da atenção do leitor, tá? Hoje em dia, com essa fragmentação, o leitor ele não tem esse tempo para ficar lendo algo muito extenso e às vezes as descrições são um pouco cansativas, tá? Agora eu vou pegar o livro aqui do Neil Gaiman, que é O Lugar Nenhum, que eu amo esse livro, e tem uma parte aqui que vocês vão perceber que ele também faz uma descrição, mas ele faz de uma maneira um pouco diferente e a gente vai falar sobre isso. O ferreiro cobriu a mão de Richard com a sua, que era muito maior. Foi um cumprimento entusiástico, mas gentil, dando a impressão de que ele já havia provocado muitos acidentes e ocasiões daquele tipo, e passara a praticar um modo mais suave de aperto de mão. Eu consegui descrever o ferreiro? Tem uma descrição do ferreiro aqui? Sim, tem. Ele é um homem grande, que é meio bruto,
mas tenta ser gentil porque ele sabe que ele tem uma força muito grande. Então eu já sei que ele é bruto, ele tenta ser gentil, ele é forte. Só nisso eu consegui várias características do ferreiro. Eu tenho uma descrição. E nesse ponto ele fez algo que a gente vai ver, né, que ele está mostrando para você alguma coisa, ele não está te contando, mas você tem uma descrição aí. O Chekhov, ele dizia, tem uma frase dele que diz: não me diga que a lua está brilhando, mostre-me o seu reflexo num caco de vidro. O que ele quer dizer com isso? Show, don't tell, né? Que é uma técnica que é bastante usada nas narrativas, né? E que é muito importante. É você não me contar, mas você me mostrar. Foi isso que o Neil Gaiman fez. Ele, através da ação do personagem, ele me mostrou o personagem. Eu consegui construir na minha cabeça essa imagem. Eu não precisei de 7 parágrafos descrevendo que ele era forte, que ele era bruto e ele tentava ser gentil. Eu não precisei de 7 parágrafos para dizer isso. Bastou um parágrafo numa ação dele e eu consegui ver isso. Então, a descrição, ela pode ser feita através da atitude dos personagens, ela pode ser feita através de um diálogo, ela pode ser feita através dos 5 sentidos também. Então, a gente tem que conseguir fazer a descrição, principalmente dentro do conto, de forma mais concisa. A gente tem que, vamos dizer assim, espalhar a descrição em diálogos, em ações, em atitudes, de forma que não fique somente um parágrafo dando uma descrição. Claro que em alguns momentos você vai ter que parar e descrever de fato alguma coisa, mas se você puder mostrar aquilo, vai se tornar muito mais palpável também, muito mais verdadeiro para o seu leitor. O Sir Conan Doyle, né, num diálogo que ele fez entre o Dr. Watson e o Sherlock diz: você vê, mas não observa. Então, existem detalhes que você pode jogar ali na sua trama, na sua narrativa, que vão estar descrevendo. Se a pessoa estiver observando, ela vai conseguir perceber que existe ali uma descrição. Então, quando você descrever, tenta não se enrolar muito numa descrição. Você tem um conto tem um número determinado de palavras, a não ser que aquela descrição seja muito, muito importante. Em narrativas de mistério, as descrições são muito importantes, né? Porque elas vão dar pistas, principalmente descrições de lugares, enfim, do que a pessoa vestia. Algumas descrições realmente são importantes, até para você montar o quebra-cabeça do mistério. Mas descrições que são muito longas, elas acabam cansando o leitor. Então, isso daí já é algo que é ultrapassado. Então, tenta ir direto ao ponto, né? Tenta ser conciso das suas descrições. Tenta ser específico. Você não precisa ficar enrolando para descrever alguma coisa. E, por exemplo, quando você vai mostrar, vai descrever a emoção de uma pessoa, o ideal é que você não diga assim: fulano saiu furioso. Eu posso dizer: fulano saiu batendo a porta. Quando uma pessoa sai batendo a porta, eu sei que ela não saiu calma. Então, eu não preciso dizer que fulano saiu furioso. Alguns adjetivos também acabam se tornando desnecessários dentro de uma narrativa. Você não me disse que o fulano estava furioso, mas eu sei que o fulano estava furioso. Você não precisou me descrever que ele estava furioso. Você pode dizer assim: fulano ficou vermelho, né?
eu vi o pescoço do fulano, né, vermelho ali, e ele saiu batendo a porta. Fulano estava furioso. Entendeu? Eu não disse, fulano estava furioso. Eu não disse isso. Mas eu te mostrei a fúria dele. Tá? Melhor ainda, fulano ficou com o rosto vermelho, deu um grito e bateu a porta. Ele estava furioso. Só uma coisa que pedi para vocês evitarem, que é a questão do bateu a porta fortemente, que tem muita gente que utiliza isso. Tem duas coisas que às vezes a gente não precisa utilizar dentro de uma narrativa, tá? E isso muito dentro de descrição a gente acaba fazendo. Adjetivo e advérbio. O Stephen King, ele diz que o inferno é pavimentado de advérbios. Isso é verdade. Às vezes a gente perde muito tempo, né, com advérbios, utilizando advérbios. E eu digo mais, o caminho do inferno é pavimentado de advérbios e decorado com adjetivos. Muitas vezes a gente não precisa utilizar nem o advérbio nem o adjetivo. Então, toma também cuidado com essas duas classes gramaticais na hora da descrição. Então, mostra, não conta. Isso faz a sua descrição ser muito melhor. Enfim, para hoje a gente vai ter um deverzinho de casa. E o deverzinho de casa, né, o para casa, vai ser vocês utilizando o show don't tell, isso é, me mostrando e não me contando. Vocês vão descrever o que vocês veem pela janela. Pode ser a janela do seu quarto, a janela da sala. Vocês vão observar, né? Vocês vão observar e não ver, né? Vocês vão observar a janela, a paisagem da janela, e vocês vão me mostrar, tá? E não me contar o que vocês estão vendo da janela de vocês. Então, boa sorte e até a nossa próxima aula.